Pessoal, um prazer estar aqui com uma pessoa que, além de eu ser admirador desde menino, eu tenho o prazer de dizer que hoje é um amigo e que, pô, convivo algum tempo do meu ano com ele e bato uma bola com ele, que para mim é um prazer que eu jamais imaginei, que é o Danilo Castro. Danilo, prazer estar contigo. Antes de mais nada, queria saber como estão as coisas, como está a família, você está jogando, está treinando, trabalho. Bruno, em primeiro lugar, prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Realmente aí a gente conseguiu fechar e estreitar, né, essa amizade. O Bruno, para quem não sabe, bate bola comigo na competition. De vez em quando a gente faz uns treinos também. E um cara muito bacana que hoje eu tenho no meu círculo de amigos aí, sou muito feliz por isso, né? Eu tô, mas não tô, né, cara, treinando, porque treinar em casa, com a intensidade que você sabe que eu trabalho, cara, fica um pouco parecendo que eu não tô fazendo. Mas a movimentação, assim, eu continuo me movimentando, ganhei uns quilinhos nessa quarentena, tá? Mas continuo me movimentando aí dentro da medida do possível. Até porque na Band nós não paramos, né? A gente tá fazendo o programa O Melhor da NBA, então 2 vezes por semana eu saio para gravar. Demora um pouco, porque é uma coisa nova para mim, então ainda erro bastante gravando esse programa. É uma função de apresentar, muito diferente da função de comentar, né? Então eu ainda continuo com o meu tempo bastante curto, você sabe, né? Às vezes a gente tenta marcar até algumas coisas, não consigo, mas estou me movimentando sim, né? Não pode parar não. Legal. Danilão, eu acho que eu tinha pensado em fazer uma narrativa da sua vida, mas eu acho que você é um cara que opera em tantas áreas e que superou tanto o seu histórico de basquete, que é um perfil bastante diferente de todo mundo hoje da sua geração, que eu acho que vale a pena primeiro perguntar como surgiu essa questão de apresentação, se você fez um media training, porque você é um cara muito preparado para falar para a TV, e como que funciona isso? Qual é o aprendizado? Quem são as pessoas que te ensinam? E por aí vai. Cara, vamos lá. A minha vida, como foi no basquete, né? Como foi na minha história, as coisas aconteceram de repente, mas eu sempre tenho um ditado, né? Você tem que estar preparado. Eu sempre tentei, quando eu parei de jogar, Brunão, levar toda a experiência da quadra, do atleta, do jogador de basquete, mas me preparar muito realmente, né? Então é o português correto, as concordâncias, lógico que sempre escapa uma ou outra coisa, mas eu sempre busquei me preparar muito. Eu tenho como um cara que me ajudou demais, principalmente no meu início, e já fazem 10 anos que eu sou um comentarista de basquete. Comecei no Band Esportes, não é do Grupo Bandeirantes de Comunicação mesmo, foi o Eduardo Agra, né? O Bala também me dava uns toques. Eu lembro que eu terminei um jogo há 10 anos atrás, 9, e o Agra e depois numa vez o Bala me mandaram conselhos e a gente nem era tão estreito assim, né? E eu sou um cara que eu aceito muito as críticas construtivas, as opiniões, né? A gente pode chamar de críticas construtivas. Busco agregar isso para melhorar, para realmente fazer e ter um conteúdo legal. Media training não fiz, não fiz mesmo, mas desde jogador eu sempre procurei dar entrevistas embasadas em alguma coisa, com algum conteúdo, né? Então tento fugir das gírias. Eu acho que o público que está em casa é um público diferente. Escuto muito, escuto demais os meus superiores, né? Então, para você ter uma ideia, rapidamente tive que trocar. Porque quando você faz TV a cabo, Bruno, é um público. É um público que foi lá, pagou por aquele conteúdo. Eu estou falando para você e para quem está assistindo a gente, né? Então eu posso falar pick and roll, eu posso falar mismatch, eu posso falar muitos termos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando você vai para a TV aberta, já é um outro público, né? E esse tipo de coisa, embora não tenha feito um media training, né, a Band me passa. Então agora você está falando para um outro público. Você pode falar o fade away, mas você tem que explicar o que é. Então evita de repente falar, porque você vai perder um tempo explicando e a dinâmica do basquete não vai te dar esse tempo para você estar explicando esses termos, porque tem muita gente que tá ali pelo espetáculo, é uma TV aberta mesmo, não é o mesmo público da TV fechada. Então eu sempre tive muito aberto a receber informações e as críticas, quando eu chamo de críticas, críticas são sempre construtivas, filtro, né, e tento fazer o melhor dentro dessas críticas, pondo, lógico, o meu tempero e o meu conteúdo. Tá bom.
Danilão, eu não quero te colocar numa saia justa, mas eu acho que nesse momento a gente tem que perguntar, né? Claro. O NBB passa por uma crise complicada, a Caixa saindo, a Caixa era a principal patrocinadora, inclusive, do programa da Band, e o programa da Band ia muito bem de audiência. Claro que você não tinha um super boom, você não é uma Rede Globo, mas você ia muito bem de audiência, tanto que permaneceu, por se eu não me engano, 3 ou 4 anos. É, e agora a gente não tem perspectiva de nada. Como que tá essa situação para você? O que que vocês sabem? Para mim é muito óbvio, aí eu queria entender um pouco com você, tá? Para mim é muito óbvio que a Band tem um carinho pelo basquete e deve dar algum retorno para eles, porque mesmo em tempos onde você não tem programação esportiva, vocês estão fazendo algumas coisas voltadas para isso. Mas qual é a perspectiva sua? E aí um papel também agregando o que você acabou de falar. Hoje o profissional de basquete ele ganhava muito melhor do que na sua época, não tem dúvida nenhuma disso. Mas ainda assim é uma carreira curta e que provavelmente você não vai conseguir ter essa grana para o resto da vida, né? O que que você acha que hoje falta pro profissional brasileiro em termos disso para não passar situações que a gente está vendo, por exemplo, como o Gerson, que é de cortar o coração, um cara que jogava como ele tá numa condição financeira tão delicada, tá? Eu acho, perdão, Bruno, eu acho que é uma situação, começando pelo fim, né, que hoje está mudando, até com a evolução, né? Então, eu vejo hoje os atletas mais preparados, ou a grande maioria deles, né? Então, na minha época, por exemplo, a gente não tinha o agente, o representante, e é um papel que eu acho fundamental hoje, ter alguém, por causa das redes sociais, que te direcione, você tem que ter muito cuidado com as suas redes sociais, você tem que ter uma equipe. Hoje, cada atleta eu vejo como uma empresa. Eu costumo dizer para quem vai trabalhar comigo, você está cuidando do seu corpo, você foi dormir e tal. Por quê? Porque a sua empresa é teu corpo, cara. Se a sua empresa não funcionar, esquece. Você vai ser uma empresa de pequeno porte e realmente no basquete, se você for de médio porte ou grande porte, quando você parar, você vai passar necessidade. Então eu vejo a maioria dos atletas hoje mudando, até por uma das frentes que eu atuo, pelo número de atletas que me procuram em pós-temporada ou pré-temporada para estar fazendo uma preparação. Isso é um investimento, né? Um investimento neles mesmos. Uh, então eu vejo que como isso está mudando, um número menor de atletas cada vez mais vai estar passando por essas situações, até pela facilidade das informações. Eles têm essas informações que vêm da NBA, a gente vê atletas de NBA que acabam com necessidades, alcoolismo, droga, um pós-carreira, depressão, e hoje em dia acho que o atleta já vem se preparando mais para um pós-carreira. Eu tenho gostado muito dos pós-carreiras aí, vamos falar dos caras mais jovens que eu, Giovannone, o Marcelinho, você vê que eles conseguem, são atletas, lógico, diferentes, você conversa com eles, você vê que são diferentes, mas eles já conseguem estar se inserindo em algumas posições que se não conseguem manter o salário, dificilmente manter o salário de atleta, até porque foram de um excepcional nível técnico, conseguem dar uma sequência na vida legal e fazer alguns negócios, né? Agora, falando do NBB, Bruno, eu estou muito preocupado, isso é opinião minha, não tivemos reunião na Band, não tivemos reunião com a Liga, absolutamente nada até agora, isso é uma opinião bem pessoal. Nós vamos passar um momento aí de uma crise feroz, cara. Tá? De uma crise feroz em todos os setores, tá? Eu vejo muitas equipes ainda dependendo de prefeitura, seja para o que for, mas, por exemplo, mesmo que for, simplesmente para o ginásio. Esse ginásio vai estar ocupado, de repente, tendo leitos de hospital. Dinheiro que você destina para o esporte, você vai ter que tirar essa parte do esporte e pôr na saúde. Você tem que comprar máscara, respirador e remédio e atender, porque essa pandemia aí a gente ainda não sabe direito o que ela é, né? Não se ela vai, se ela volta. Agora, entendo que o NBB está fazendo das tripas coração, assim como o NBA, para tentar voltar. Tá? De uma forma ou de outra tentar voltar, nem que seja um local ali de jogo único, perdeu, vai para casa, ganhou, continua, põe todo mundo no hotel, faz com o portão fechado. Eu acho que a Liga está fazendo de tudo para que volte. É lógico que aí você precisaria ter um acordo com as televisões, né? Hoje você tem a Band, você tem a ESPN, você tem a Fox, né? Esqueci alguma? Acho que são essas televisões que estão passando. Você tem que ter um acordo com televisões, patrocinadores e o futuro da Liga, né, Bruno? Já que a gente viu aí Bauru
já encerrando as atividades, Pinheiros dispensando todo o seu elenco adulto, e ouvi dizer ou li alguma coisa sobre o Botafogo também tá passando algumas necessidades em termos de atraso de salário. Então vai precisar de ter um ajuste aí para que a gente consiga finalizar essa temporada, né? Assim como todas as ligas do mundo. Ah, claro, claro. Danilão, assim, eu não quero te deixar em nenhuma situação de saia justa, tá? Então, o que você não quiser responder, você fica tranquilo em relação a isso e a gente vai editar. Só tem um ponto que eu acho muito importante. Eu sou um profissional de marketing, como você sabe, e é uma das coisas que mais me preocupam no NBB, e não é de hoje, e talvez agora comece a aparecer. A receita do NBB hoje não justifica grande parte dos salários do que esses jogadores estão ganhando. E provavelmente a gente vai começar a ver isso diminuir de uma maneira drástica agora. Tá? E essa é a minha preocupação. Você acha que vai haver uma debandada de pessoas para fora? Se houver, você acha que é um momento da gente mostrar essa recuperação e tentar mostrar talentos, ou saber se a gente tem talentos para substituir essas pessoas que ganham um pouco mais? Ou você acha que todo mundo vai se adaptar a essa nova realidade e reduzir os salários aqui? Tá? Eu vou pegar esse gancho, porque depois eu quero entrar em gancho das coisas que eu mais te conheço e que eu mais gostaria de conversar com as pessoas, que é a preparação de atletas que você faz. Aí a gente vai entrar um pouco nesse ponto também. Tudo bem, não, sem saia justa nenhuma. Essa é uma. Eu venho pensando muito nisso, né? Nós vamos viver um tempo de readequação salarial, cara. Tá? Eu não faço ideia hoje de quanto gira, eu imagino quanto gira o salário do jogador, mas assim, tirando os principais, aí eu tô falando de uns 15 atletas no universo de 16 times, né? 15, 16 times, tô falando de uns 15 atletas que podem ali bater o pé. Os outros, se for oferecido um salário menor, num clube bom, que esteja equilibrado, é um conselho de um ex-atleta aqui que terminou a carreira com 2 processos sem ter recebido, tá? E eu terminei a carreira em 2008 e até hoje esses processos rodam, tá? É só para o pessoal saber. Então, peguem, porque não adianta. Eu vou para fora. Vai para onde, gente? Essa crise é mundial. É mundial. E tem muito cara bom jogando basquete pelo mundo, né? Então a coisa não é tão simples assim, vou para fora. Mas você vai para onde? Quem vai te chamar e vai pagar quanto, né? Além de você ter que ser chamado, vale a pena você ir para fora? Você vai para Argentina, vai para Uruguai, vai para Espanha, Itália? Como, cara? Esses países também estão sendo devastados aí pela pandemia, né, Bruno? Então a coisa não vai ser fácil, com certeza, mas com certeza mesmo, vai haver uma redução salarial. A gente vê aí empresas que patrocinam, muitas empresas já demitindo funcionários e tal, e essas são as prioridades. Nós temos que entender como a banda toca, né? Então acredito que 2 anos aí, para que não haja uma brusca diminuição de equipes no NBB, vai ter que ter uma readequação salarial, sim. E aí eu não estou falando se é 10, se é 20, se é 50, acho que cada um dentro da sua realidade vai ter que acabar se readequando. Perfeito. Agora vamos entrar num ponto que eu mais gostaria de conversar com você e tocar nesse assunto, né? Muito graças a vocês da Band, eu acho que a ESPN fez um trabalho maravilhoso também de alguma forma, o highlight funcionou bem. Eu acho que a gente vive, pelo menos eu tenho 33 anos, acho que você tem 50 agora, né? Esse é um exemplo aí de como tá em forma e como tá legal, batendo bola. Eu acho que a gente nunca viu um momento que o basquete fosse tão popular para as pessoas. Assim, a gente vê camisa de basquete em barraquinha de camelô, a gente vê o garçom comentando com você o que o Curry fez nas finais e como vai funcionar. E me preocupa um pouco, e aí eu queria entender um pouco com você, porque eu te considero o principal preparador de atletas no Brasil, e por uma boa margem. Eu não sou um jogador profissional, nunca cheguei longe disso, mas sou uma pessoa que gosta de treinar e já treinei com vários caras, e posso afirmar com alguma tranquilidade que ninguém faz o trabalho que você faz no Brasil. E a minha preocupação, a minha preocupação, Danilo, é saber que a gente tem uma geração que está muito interessada em basquete, que talvez possa ser uma grande chance da gente massificar esse esporte,
e a gente tem poucos clubes formadores e que estão diminuindo, e mais do que isso, a gente não forma tão bem os nossos atletas. Eu não quero fazer uma crítica em geral, porque assim, eu não sou um profissional e eu não quero também descredibilizar ninguém, mas é muito claro que, por exemplo, a gente é muito maior em termos de massividade do que a Argentina, e a gente tem dificuldade de criar uma escola de armadores, por exemplo, que são da nossa altura. Eu queria entender um pouco por que que isso acontece na sua opinião e quais são as soluções de alguém que está dentro de basquete para fazer isso. Vamos lá, Bruno. Pô, esses assuntos aí, eles vêm na minha cabeça direto, cara. Danilão, Eu acho que nós temos. eu falei Pode porque falar. que hoje eu não ia deixar, assim, ia ser uma conversa diferente da que você vinha tendo, Sim, assim. Todo mundo falou da sua sim, mas história, eu adoraria falar sobre Mogi, como era jogar com o Jeff, mas todo mundo já falou isso, cara. Eu queria entender um pouco outras coisas com você, entendeu? Não, vamos lá. Eu acho que nós temos bons técnicos, mas o fator financeiro de fazer todo técnico ou professor de iniciação, se você for pegar, ele tem que ter 2, 3 empregos. E eu acho isso tão importante que, na minha visão, tinha que ser full time você trabalhando, estudando na formação de atletas, Bruno. Então, você vai falar, falta de tempo, o cara veio dar curso. Eu entendo, né, que os cursos, você tem que despender uma parte financeira. E as pessoas que trabalham na base não são bem remuneradas, cara. Então, é lógico, se você, quem não tem competência não se estabeleça, a gente pode usar essa máxima. Mas entendo também os técnicos terem que ter 2, 3 empregos. Conheço técnico que é técnico, psicólogo, roupeiro, massagista, motorista da van. Então, aí não dá. Nós temos que ser profissionais como nós vemos. A gente cobra tanto profissionalismo, nós temos que ser profissionais, a cada um no seu quadrado. O técnico estuda e forma. E outra coisa, times formadores são times formadores. Times vendedores são times vendedores. Não adianta, nas categorias de base, o técnico de repente descobre um talento, ele lapida esse talento de uma forma legal, e depois, quando vem um clube que contrata para continuar, que seria a sequência de carreira, o técnico que formou fica bravo. Não é, cara. No mundo inteiro a gente sabe. Na Espanha, nós temos ali o Juventude Badalona, nós temos os Estudiantes. Eles são formadores, cara. Dificilmente você vai ver esses times na Liga CB ganharem um título. Porque depois o Real Madrid da vida, o CSKA, o Barcelona, eles vão lá e contratam esses atletas. Mas é lógico, tudo isso tem que ter a sua remuneração. E cada um tem que saber qual é a sua parte no processo. Isso é o mais importante. Então, vamos dar um exemplo aqui. Barueri formou o Bruno Caboclo. O Pinheiros foi lá com toda a estrutura, contratou o Bruno Caboclo, pôs para jogar, e o Bruno Caboclo foi para a NBA. Talvez se ele tivesse ficado em Barueri, talvez não iria. Não teria aquela visibilidade de ter jogado a Liga das Américas. Quem teria visto o Caboclo? Você entende como eu falo que a roda funciona, Bruno? E você tem que saber, a minha parte é essa, fiz. Fui embora, tchau, vou torcer por você, vou ter o meu reconhecimento, mas já fiz minha parte. E tem que ser bem remunerado por isso. Tá? Então eu vejo essa dificuldade da remuneração ser uma dificuldade. Quantos técnicos já vi ter que sair correndo para comprar saco de gelo? Isso é um absurdo, cara. O cara tem que estar pensando no garoto na quadra. Nós vivemos de sonhos, né? Ou nós lidamos com os sonhos dos garotos. Não dá para ficar levando esses sonhos com, parei aqui que eu vou lá pegar o gelo, ele caiu, tem que ter, parou o treino porque eu tenho que levar ele no hospital porque ele torceu o pé. Isso não é ser profissional, Bruno. Então, faz muita falta esse tempo que o técnico, formador principalmente, e a nossa base é invertida, na minha opinião, tá? A gente paga muito bem, ou paga bem em cima, e embaixo ali é aquele salário que o cara tem que dar treino no clube, ele tem que dar uma aula numa escola e tem os personagens dele. Como que ele forma um jogador? Os poucos clubes que tem, eles têm todas as categorias, as quadras são ocupadas, como que esse menino treina faz um treino extra? Né? Então, eu vejo que está todo mundo errado. Mas enquanto você não puser todo mundo numa mesa, sentar e tentar ajustar isso, a gente vai estar sempre dando murro em ponta de faca. E vou até abrir um negócio para você que você não perguntou. Eu fui técnico do Palmeiras em 2013 e eu fiz um trabalho muito legal no Palmeiras, Bruno. Fui vice-campeão paulista no meu primeiro ano de técnico e é lógico que a minha
pretensão, eu tive convite para ser técnico de adulto, logo quando eu parei, mas era pegar uma base, ver como que é, para depois sim tentar alçar um adulto. O Palmeiras, eu nunca dei treino sem ter pelo menos 2 profissionais do meu lado. Estou falando sub-16, que era um preparador físico e um fisioterapeuta. E quando eu empolgar, o preparador físico vinha no meu ouvido e falava, ó, segura aí que deu, o moleque vai machucar, tal. Essa estrutura é muito bacana para você estar formando um jogador. Mas quem tem isso? Não tem. E uma das coisas que me fez desistir em um ano foi ver tudo que permeia, né, a formação de atletas. Era sub-16, eles estavam quase chegando já na idade adulta, naquela idade que ou vai ou racha, e eu vi que não daria para fazer aquilo que eu acredito, tá? Porque talvez você não ganhe o jogo, e você vai ser cobrado por não ganhar o jogo. E eu achava que ali era o ponto-chave para você fazer esses meninos virarem profissionais. Então eu preferi me retirar. É claro, eu acho que você está certo e o trabalho que você faz individualizado, e hoje você se foca muito mais no jogador que tende a virar profissional e que é certo, é brilhante, assim, é excelente, é nível gringo. Assim. Eu já trabalhei com o Mika Lancaster quando eu fui para os Estados Unidos, eu posso te falar que não deve em nada para o treino que eu fazia contigo. E acho excelente. A minha questão aqui, e eu acho que você está coberto de razão, é que mesmo dentro dessa estrutura, que eu acho que é errada, eu não tenho menor dúvida disso, assim, quantos são os clubes formadores hoje? O Corinthians começou a fazer isso há 2 anos, e tem o Pinheiros, que ele é um comprador, e a grande maioria dos clubes está terminando no sub-14 e sub-15, Danilo. E a gente tem hoje uma massividade de meninos que podem virar jogadores que é muito grande. A gente está desperdiçando isso de alguma maneira. E é como ver essa massividade. E aí, eu não quero fazer uma crítica a ninguém, primeiro porque eu não sou um profissional do basquete, eu não ganho dinheiro com isso, pelo contrário, eu gasto muito dinheiro com isso e gasto o amor que eu tenho com isso para ver, mas eu gostaria que num futuro de 15 anos a gente conseguisse estar num patamar muito melhor do que a gente está, porque a gente tem volume para funcionar nessa questão. Mas eu vou te dar um exemplo, assim, eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, eu acho que o seu filho, eu já vi algumas coisas de vídeo dele, ele é um dos poucos meninos do Brasil como armadores, que eles entendem o jogo de maneira moderna, ele não fica só buscando o que o treinador manda, e ele tem a parte de fundamento que é difícil ver hoje, o cara passa com as 2 mãos, que é um puta diferencial. E aí, voltando um pouco pro profissional, você não precisa falar dele ou não, mas me preocupa um menino como o Ruivo, que é um cara que tem todos os fundamentos do jogo e que sabe ver muito bem o jogo, chuta bem, bate muito bem a bola. O cara, ele saiu de um campeonato sul-americano, sub-20, onde ele foi estrela, e o cara literalmente reduziu o jogo, cara. Enquanto o Caio Pacheco, que foi para a Argentina pô, ganhando menos, sujeitando a um monte de coisa em Bahia Blanca, tá sendo destaque na Argentina lá. Essa é a minha principal questão. Eu entendo tudo isso que você está falando, mas eu acho que, assim, a gente tem uma diretoria nova, né, na CBB que prometeu reformular o basquete nacional e que, por enquanto, a única coisa que está fazendo, de alguma maneira, efetivamente, é cortar gasto. E isso não vai resolver o nosso problema, tá? Independentemente de qualquer coisa. E fora isso, eu acho, tá? Eu não sou um super entendedor de basquete, mas eu entendo um pouco. Eu acho que o nosso treinador também precisa abrir a cabeça, cara. A gente mudou no basquete que não dá mais para cantar jogada toda hora, entendeu? O armador tem que ter um pouco mais de liberdade para fazer isso, e eu não vejo nenhum menino aqui, tirando o Alexei, fazendo isso, entendeu? Entendendo como vai funcionar esse jogo. E o Alexei não era um menino que era uma promessa, é um cara que veio meio que na marretada, entendeu? E essa é um pouco uma questão. E falando com você que é um armador, que é um cara que, pô, você é a pessoa que eu mais gosto de ver jogar, assim, que já jogou comigo. Então eu queria entender um pouco mais esse feeling, porque eu tenho muita dificuldade de comentar isso com as pessoas, porque em geral o cara não entende taticamente disso e não tem esse feeling de jogo. Então era isso que eu queria entender um pouco. Você tá perfeito, Bruno. Vamos lá. Falando de armador, do Ruivo, por exemplo, eu não sei quem são os representantes do Ruivo, também não sei de parte financeira. Mas o Ruivo estava com um espaço muito bom no Pinheiros, né, e depois jogando na seleção. E ele foi para um lugar onde você tem um armador, ou talvez o melhor armador da nova geração, e você vai forçosamente bater com ele. Onde talvez na idade do Ruivo ainda fosse melhor ter tempo de quadra.
É lógico, aí eu não sei o que acontece, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa no Pinheiros, mas eu, particularmente, na idade do Ruivo hoje, eu teria ficado no lugar onde eu teria mais tempo de quadra, tá? Não ali dividir o espaço com o Iago, que hoje está estabelecido. Então, se eu fosse um gestor de carreira do Ruivo, e essa não é minha função, muito longe disso, eu ia falar, pensa bem, lógico que entra a parte financeira, não sei se aconteceu alguma coisa no Pinheiro, se ele quis sair, ou se a proposta foi o dobro do que ele recebia, entra logo tudo isso, estou falando só da parte técnica, tá? Eu não iria ali para bater com 19, 20 anos, 21 anos com o Iago, que hoje é um atleta da seleção brasileira renomado, uma das maiores promessas que nós temos no Brasil. Então, o seu tempo fica reduzido, o seu erro, você vai errar tendo ido banco, isso fica na cabeça, porque eu joguei. E aí vocês vão falar, mas você jogou com o Maurício, você jogou com o Rato, e eu era banco desses dois caras. Mas o meu tempo era muito grande, Bruno. Tá? Tinha que jogar dois armadores, eu quebrava, fazia arrebentar a cabeça do técnico. Tinha que jogar dois armadores, cara. Eu começava no banco, quando entrava não saía mais. Então eu tinha meu espaço, caía muito ali para a posição 2, a bola vinha para mim, levava na posição 1, acho que você até lembra, na época de Mogi, que jogava eu e o Rato bastante vezes, o time ficava muito veloz. Então, se eu pudesse falar isso pro Rui, falar, especialize-se também em finalização, em estar jogando na posição 2. Porque aí você vai pôr uma dúvida na cabeça do seu técnico, e se vocês estiverem voando, ele vai dar um jeito de pôr os dois na quadra, cara. E eu vejo muito paulistano fazer isso, né? Fizemos alguns jogos paulistanos onde jogam o Ruivo e Iago juntos. Em termos do Pacheco, que crescimento espantoso, hein, cara? Crescimento espantoso. Você sabe que eu tenho contatos aí com a NBA, com a FIBA, estou sempre nesses cursos, conversando, fico na quadra, junto com os técnicos. Depois do jantar é onde eu vou puxar todo o meu conhecimento. Eu pergunto, cara, sou aquele cara chato. Eu estava com o Don Snowalder, que é o técnico da seleção norte-americana sub-17. Eu lembro que eu perguntei para ele, falei, Dom, o difícil não é você estar 10 anos sem perder um jogo em campeonatos. O difícil é você escolher 12 na categoria sub-17, cara. Como você faz para escolher 12 atletas, né? Eu lembro que ele deu risada e falou como é. E é simples, você pergunta, você tem a resposta. O Brasil também é muito grande. Você tem pessoas olhando em cada região do país, aí você traz os melhores do norte, do nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E você vai fazendo camps. Então ali, sei lá, você chega com 50, uma hora vão ter os 20 que você quer. Tá? E não quer dizer que aquele cara que não foi, não vai virar jogador. Mas é assim, e porque eu falei, cara, 17 anos nos Estados Unidos é uma enormidade, como se fosse futebol aqui. Como que faz para você montar 12 caras sub-17 nos Estados Unidos? Ele falou, não, você vai fazendo por região, cara. Então são 50 lá no norte, 50, e você acaba perdendo pouco talento, Bruno, aquela pergunta que você me fez. Por quê? São 50 do norte. Cara que não tem 50 do norte, tudo bem, já não ficou. Mas daquela peneira já vem uns 15 dali, vão ficando 15 de cada lado, e depois você reúne todos para ter a sua seleção, tá? Você falou da Argentina, todos os técnicos argentinos que eu conheço, todos, e nós tivemos o Nike Elite NBB agora, eles não veem a Argentina ganhando do Brasil, por causa justamente disso. Nós temos o biotipo, nós temos o negro, nós temos o branco, o nosso lado físico é muito bom, mas nós não temos a tática do jogo. A gente tenta jogar como NBA, sendo que a gente não pode tentar jogar como NBA. Nós temos que jogar como o basquete FIBA. Nós não temos aquele talento natural. A gente não tem o cara que dá 8 dribles na bola, acha um bom espaço e mesmo marcado mata a bola. É raro isso. A gente acaba dando muita cabeçada. Até quando você fala de treinamento, você vê que o meu treinamento muito é voltado para isso, né, Bruno? É muito passe, é muita velocidade, quanto menos drible, menos você vai ter chance de errar. Nenhum técnico vai deixar você ficar dando 8 dribles na bola. E na base eu vejo muito isso, né? Às vezes você tem um garoto que é um pouquinho mais esperto, ele pode tudo. E todo mundo achando, pô, esse cara vai virar. E eu lá de cima falo, esse cara não vai virar. Porque ele não está acostumado a jogar o basquete que se joga no mundo inteiro. Aqui pode ser que seja bom para o time dele, ele vai ganhar, vai sair lá com 25, 30 pontos no final do jogo, mas quando ele for jogar dentro de uma tática, ele não nasceu, ele não veio com isso. Então, eu acho que esse é um dos fatores de muitos meninos bons acabarem morrendo. Você falou um pouco do meu filho,
É uma das coisas que eu falo para ele, cara, corre, tem alguém livre, você vai passar a bola. Você vai usar sua velocidade, sua habilidade, é bastante habilidoso mesmo, mas em linha reta, sempre para frente. Tá? Eu não deixo ele ficar olhando o Kai Irving, por exemplo. Não é um bom exemplo para ele. Você pode fazer isso? Você não pode. Se você fizer isso, se você errar, você vai sentar, você vai para o banco. Você vai jogar como Campasso. Você vai admirar o Kai Irving. E a hora que você jogar como Campasso, aí sim você vai poder ser um Kai Irving. Então você tem etapas, né? A gente tenta pular. Eu vejo o brasileiro tentando muito indo buscar o James Harden, mas não pode. Você não pode passar 8 bolas no meio da perna e arremessar a bola para a cesta. Né? Não sei se você concorda comigo nisso. Concordo 100%. Eu particularmente sou fanático do Campasso, assim, eu queria que o Brasil tivesse mais jogadores como o Campasso e acho que a linha, o argentino tem uma linha, assim, o Porteño tem uma linha, tem o Parodi, que é uruguaio, mas joga mais ou menos na mesma linha, você tem no Bauru o Fadiano, que é um cara que se não é um craque joga na mesma linha, e a gente tem um armador, e isso eu bato muito com bala, com ferro, pessoas que eu falo muito sobre basquete, talvez eu não fale tanto com você, que nosso armador ainda é muito burocrático. Acho que ele espera sempre o primeiro corte em cima, aí ele volta para ver o jogo. E de alguma maneira, eu acho que essa é a grande dificuldade tática que a gente tem no Brasil. Nosso jogo ainda é muito lento, né? E depende muito da criação de jogada e o cara tem que estar um pouco mais esperto. E nesse ponto eu não vejo ninguém melhor que o Campazzo e talvez o Shane Larkin para fazer isso. Mas Shane Larkin é um cara mais habilidoso também, então talvez eu não compararia nessa situação. Mas eu concordo contigo. Falando um pouquinho sobre futuro, você está com os principais caras do Brasil. é, Quem você acha que pode vir a ser as grandes surpresas para um futuro próximo aí? Que está no Sub-16, que a galera não conhece. Cara, um pouquinho acima, eu dei treino pro Vinícius Lúcio, sabe que tá na Espanha, tá no Sei, Juventude. sei. E até confessando aqui para vocês, tem alguns scouters que me ligam, né? Eles, hoje rede social, eles veem, pô, você treinou esse cara, me ligam perguntando tecnicamente como é o garoto. E eu lembro que eu falei, esse cara vai virar. Os caras, por quê? Cara, eu dei um treino pro menino, o menino tem 2,11, se eu não me engano. Ele pegava a bola e ele virava de frente para a cesta. Não era um primor, mas ele batia a bola, ele arremessava de 3 pontos. Eu falava, esse menino vai virar. Esse menino vai virar. Lógico que a gente se engana às vezes, porque o treino técnico, quando ele é individual, em dois, três, num grupo de 4, eu nunca ponho eles em confronto, eles não jogam um contra um. Eles fazem os movimentos. E a gente sabe que quando você põe no jogo, entra toda uma outra parte, que é a inteligência, a leitura do jogo, não é só a parte técnica. Às vezes você está indo para lá, o cara não deixa ir para lá. E aí? O que você faz? Você tem que ter uma inteligência, um raciocínio muito rápido para trocar aquilo que você está fazendo e criar alguma outra coisa. Agora, tecnicamente, eu estou dando treino até antes da pandemia para o Brunão, Bruno Cardoso, que saiu do Palmeiras, foi pro Paulistano. Ele é sub-18. O Arthur Vitorino, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse nome. Estava no Palmeiras, foi para a Itália. É um ala sub-18 também. Acho que agora Leilão, voltou com essa pandemia. você segura Oi, um minuto para mim, só um minuto, pode ser? pode, pode. Vai Obrigado. lá. Me desculpa, cara, Que eu, isso, cara? eu tô no trabalho e eu trabalho nos coworkings médicos do Einstein, então tá uma loucura aqui.
Aí eu peguei esses 30 minutos, mas pintou uma urgência aqui. Me desculpa, viu? Não, vamos embora. Se precisar sair, não tem problema nenhum. Não, não. Então, eu falei do Arthur Vitorino, ele tem um porte fantástico, habilidoso, chuta, corta, e foi para a Itália, né? Então, vai desenvolver ali uma outra escola. E tem um armador que eu gosto muito, que é o Matheus Pará. Você já deve ter ouvido falar desse menino. Foi pro Gran Canária. Ele é um sub-17 esse ano. Estava no Palmeiras também. Esse eu não cheguei a treinar, mas eu via, porque meu filho é um ano mais novo. É um armador que tem uma leitura de jogo e uma força física muito grande. E a gente sabe, para entrar num Gran Canária, né, nós estamos falando de uma equipe grande, de porte na Espanha, o menino realmente é muito bom, ele é bem diferenciado. Eu vejo esses atletas aí com maior potencial. E aquele Gui, né? Tem o Márcio de Franca, o Gui também, que do Minas, da seleção brasileira. Esses meninos acho que já viraram uma realidade, né? Aposto muito aí como sendo esses aí os pilares de sustentação do nosso basquete um pouco mais para frente aí nos 4, 5 anos, viu? Que legal, que legal. Eu gosto muito, eu queria até te perguntar, me parece um cara em termos de fundamento muito diferente no Brasil, especialmente na maneira de chutar, que é o Jonas Buffat. Acho esse cara, esse menino assim, brilhante. Não sei o que você acha, mas me parece um armador alto, um cara que tem um arremesso diferente, sabe olhar o jogo, não força jogo tanto como você falou, acho que até pelo pai ser suíço e tal, ter sido jogador, acho que ajuda um pouco também, mas eu gosto bastante dele. Então, eu não citei esses que já chegaram no adulto, né? O Buffat, Tá, realmente, você está coberto de razão, mas para mim ele já é uma realidade, né? Você vê que ele já entra no adulto, ele já claro, tem, ali do Pinheiros, né? Ele já tem um espaço no adulto, já é um jogador conhecido, né? E com certeza ele vai jogar, cara. Esse menino é um dos bons talentos também que nós temos. E já, isso é muito importante, com uma experiência de adulto. E muito importante também que você falou, ele tem porte, né? A gente, por mais que fale a parte técnica, a parte. O porte físico hoje no esporte é impressionante, ele é um diferencial. Tanto é que as principais ligas, aí não falo só de basquete, voltaram os olhos para a África, né? Então, um menino de claro. 12, 13 anos, o africano, eles vão lá, pegam, já trazem e já vão educando esses meninos da forma com que eles querem. Porque o porte físico hoje no esporte, principalmente o esporte de contato, é muito importante e o Buffat carrega isso, viu? Eu concordo com você. E aí você falou um ponto que eu sempre discuto, tem um grande amigo meu, que é super seu fã também, que é o Rafa, que é um cara que é basicamente um scout brasileiro, assim. Ele gosta bastante e a gente discute bastante sobre isso. Qual é o melhor caminho, né? Europa ou Estados Unidos? Eu tenho uma premissa que eu acho que nos Estados Unidos, além de ser um caminho mais caro, e a gente está falando de muitos meninos que talvez não tenham condição de fazer isso, ele vai lidar com um nível de talento maior e que talvez isso frustre ele no primeiro momento e acabe desistindo e vendo outras possibilidades de vida, que ele vai se formar e a gente vai acabando perdendo talento. Eu particularmente acho que o Brasil e as confederações tinham que se voltar para fazer um campeonato juvenil um pouco mais massivo. Talvez não tão forte, mas um pouco mais massivo, porque a gente pudesse gerar talento. E esses caras sendo pecelado e indo para a Europa. Porque vai mudar um pouco a cabeça. Você conhece mais do que eu morei um pouco na Europa. Eu acho que a complexidade física de um cara normal, principalmente de um jovem na Europa, é muito diferente do brasileiro. Ele vai ter dificuldade para um monte de coisa. E a tendência do brasileiro, e até o que acontece um pouco do argentino, dele se estabelecer lá, é muito maior. Eu queria entender um pouco o que você acha disso, se você concorda, e qual você que é um cara que é um formador, sobretudo, qual você acha que é o melhor caminho para a gente caminhar por esse lado, assim, como você imaginaria isso? Cara, vou responder para você. Você sabe que tem um filho de 16 anos, ele é bom jogador, não é o melhor jogador da categoria, não é o melhor armador da categoria, é um dos melhores. E quando me surgiu alguma possibilidade, e dos dois Estados Unidos não tem possibilidade, se você pagar, você vai. Eu falei Europa, tá? Ele até, inclusive, tinha visto alguma coisa daquela academia que o Paulão, na Alemanha, tá? Que o Paulão Prestes, ele é um dos head coaches lá. Então já está respondido a sua pergunta, né? Até porque os Estados Unidos, qual o nível do jogador? Você vai ser jogador, você vai investir na sua carreira de jogador de basquete? Europa. Europa, cara. Estados Unidos você tem que levar o estudo paralelo que você falou, e depois você pode acabar perdendo
algum talento. O caminho que o Raulzinho fez, acho bacana, foi lá para o Lagoon ficou um tempão, entendeu o jogo, ganhou massa, inteligência de jogo, hoje está na NBA, o Huertas fez, Lucas Bebê fez, esses caras fizeram um caminho. Europa, depois Estados Unidos, e nem foi high school, esses meninos já foram para NBA direto. Acredito que a competição dos Estados Unidos é muito grande e você tem todo um lado educacional que você tem que cumprir. Tá? Você vai falar, pô, você bate muito na tecla da educação, lógico, para você ser um jogador de alto nível é para poucos, né? Então você tem que ter um lado educacional. Agora, esse Matheus Pará, por exemplo, eu acho que ele tem que investir na carreira dele de jogador. Ele foi para o Gran Canária, foi para a Espanha, é o que eu faria para o meu filho, tá? Mandaria para a Espanha. Difícil a gente ter aí, nós tivemos o Baby. Qual brasileiro saiu de um college e entrou na NBA? Tivemos o Baby, mais alguém? O Baby é um cavalo, né? E parece ter um menino agora em Stanford, chama Oscar da Silva, alguma coisa assim, que tem chance. Ele é filho de alemães, alguma coisa assim. Eu não sou... Eu ouvi falar desse menino também. Mas assim, via Europa para a NBA, a gente vê que tem um caminho que vai mais, né, do que sair do Brasil e para um college. E outra, para você jogar num college de divisão 1, ali a briga é briga de foice, né, cara? A gente sabe, principalmente para armador. Todo canto tem um armador nos Estados Unidos, cara. É complicado. Não, e tem um ponto que eu acho muito incrível nisso, porque assim, eu vejo muito high school. Eu sou um tarado pro basquete, você sabe, né? Esses caras de high school, por exemplo, vai pegar um menino de 1,90 que bate bola que nem um demônio, que vai dominar o jogo e que não vai deixar o brasileiro jogar, cara. Esse cara vai ficar muito relegado e, infelizmente, assim, por treinamento, por histórico de esporte e tal, o brasileiro de 15 anos não vai chegar no mesmo nível técnico de um armador americano. Não vai chegar. Você falou de 1,90. Agora imagina quantos Isaiah Thomas tem lá, cara. Ah, não, é sim. Eu conheci vários que eram caras menores do que eu, mas uma habilidade, uma força física e uma imposição, aquela imposição do americano ser superior, eles se julgam superiores. Você veio aqui, você não vai, você treina com o time norte-americano, quem já treinou sabe, você sai com a camisa rasgada, porque o cara não deixa você andar, cara. O seu treino está disputando com o cara, ele não vai dar o espaço dele. Quantas vezes sai com camiseta rasgada de treino, cara? Então é complicado, mas é lógico, quem vence isso acaba se preparando para a vida, né, Bruno? Então nós estamos falando aqui de caras que têm a função, a técnica e o físico para ser jogador de basquete em um nível altíssimo que é a Europa e a NBA. Esses caras eu iria para a Europa, né? Para o atleta que está usando o esporte, está ali, não sei se vai, não sei se eu vou, não sei se é isso que eu quero. Ah, meu pai, eu jogo bem, mas cara, vai para os Estados Unidos. Tem a sua formação acadêmica, joga, se diverte e depois volta. Com esses treinos que eu dou, Brunão, tem muito cara que estuda lá que a gente nem sabe, quando volta pro Brasil, fala, vamos manter a forma com o Danilo. E cara bom, tem muito menino bom. E eles voltam pro Brasil depois de formados, eles não têm espaço, cara. Eles não têm espaço. Porque, por exemplo, o Bufá vai lá e vai pegar o espaço dele. Vai chegar um menino de 22 anos que está nos Estados Unidos que ninguém conhece. Você vai fazer peneira em time adulto? Em time bom, forte, adulto? Não existe isso, né? Então você tem que saber que indo para os Estados Unidos você vai perder o espaço. Você perde um espaço. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu e o Roese o Walter Roese tem uma diferença de 3 anos. E o Roese era muito bom quando eu cheguei no Monte Líbano, né? Então eu jogava Mauri, Roese e eu era o terceiro armador. E o Roese foi para os Estados Unidos. Ele era um armador da seleção brasileira na época. Quando ele voltou, 4 anos depois, aquele espaço que ele tinha, eu tinha pegado, cara. E ele não ia me tirar dali. Então foram 4 anos que ninguém ouviu falar de Walter Roese e todo mundo ouvia falar de Danilo. Quando ele voltou atrás de mim. Isso acontece, é que na época tinham vários times. Ele também era um jogador muito bom. Acabamos jogando juntos em outras equipes, mas isso acontece demais, cara. Você tá indo, você tem times pagadores hoje, uns 5 ou 6, você tem que estar num desses 5 ou 6. O que você vai fazer quando você voltar dos Estados Unidos, caso você não consiga Estados Unidos e Europa? É voltar para o Brasil. E aí você começa a cair naquele círculo de jogadores que estão cada ano, cada 6 meses num lugar. Isso é muito ruim pensando no ser humano, né, Bruno? Eu acho. E esse é um ponto que eu queria discutir com você. Você é um dos casos raros que ficou, acho que 6 ou 7 anos em Mogi, né?
Porque Eu isso é. fiquei 5 em Mogi. Perdão, Bruno, eu fiquei 5 em Mogi, 4 em Campos, 3 no Monte Líbano e 3,5 na Ubra, onde você vê, eu sou um cara de poucos times, né? Eu não gostava dessa troca. Eu fazia de alguma forma o time se adaptar ao jeito do Danilo Armador. O Armador é o que comanda. Então, pô, 5 anos numa equipe de ponta, na mesma equipe, é porque você tá agregando, né, cara? E eu gostaria mais de ver pessoas assim, a franquia tendo a cara das pessoas, né, Brunão? Eu acho que isso é indispensável até para você criar um elo com a cidade, assim. E isso é muito claro. Eu acho que vocês, esse time de 96, é uma geração que transformou o Mogi, na minha visão, como uma nova capital do basquete. Assim, é impressionante como as pessoas gostam, como o basquete lá não vai acabar, independentemente de ter dinheiro ou não, como está massificando e está virando uma nova franca. Eu acho que vocês são os responsáveis disso e parece que a cidade também sabe disso, né? Isso é o mais legal. É, isso é o mais legal, né? Eles, assim, até hoje, quando eu vou lá, né, os caras, eles lembram, né? Tem, lógico, todo mundo envelheceu, mas é a minha faixa etária, eles lembram muito mesmo. É, eu não gosto de comparar a geração, acho que o time hoje é tão bom quanto aquele, mas, pô, nós tivemos embates ali históricos contra Franca, contra Vasco, contra Flamengo. Eu lembro aquele ginásio, os ginásios encolheram, né? Porque hoje eles têm cadeira. Aquele ginásio com 7 mil pessoas era algo assim impressionante. Na época a gente não tinha tanto acesso à internet. Estou falando de 96. Você sair na rua para tomar um café na padaria, sair para jantar, era algo de louco, cara. Era algo que não acontece hoje. Eu não vejo hoje, mas você tocou num ponto muito importante, né? Alguns times deveriam ser eternos, Brunão. Eu falo assim, Mogi, Rio Claro, Franca, Limeira tem um potencial enorme de fazer time de basquete. São José é sempre lotado aquele ginásio. Vou te falar um time que me dói muito não ter, Uberlândia. Você lembra como era bonito a gente ver Era. aquele ginásio da Unipri lotado? Aquilo não, é um lugar que não pode ficar sem basquete, cara, com um time forte ou não. E aí eu tiro o chapéu pra Franca, cara. Franca sempre teve time de basquete. Com mais dinheiro, com um pouco mais de dificuldade, sempre teve. E trabalha, cara, trabalha para chegar. E usa a força da torcida, se apoia e trabalha para chegar, cara. Mas existem lugares que não poderiam não ter time de basquete, cara. Eu concordo com você. Eu concordo com você e acho que e assim, em outros lugares a gente precisa ampliar o basquete. O basquete ainda é muito concentrado em São Paulo. É impressionante quando você vai no Nordeste. Putz, eu quero bater uma bola, você não tem nem quadro. Assim, e esse é um ponto importante. A gente tem uma complexidade física, que você falou de ter um negro, mas a gente também tem o cara miscigenado no Nordeste, que pode agregar muito valor pra gente, como agrega pro futebol, e a gente não tem a mínima estrutura. E Eu ainda vou falando. te falar mais. Vou te falar mais, cara. Eu estava dando várias clínicas, até parei um pouquinho com isso. Você vai da clínica, você vê talento, cara. Você vê moleque de 15 anos, e o meu filho é um sub-16, ano passado ele estava no sub-15, eu acompanho essa categoria do sub-15, cara. Eu fui da clínica, eu vi lá em Recife, Maranhão, já tem uns dois, três meninos que com certeza jogariam em times bons da categoria sub-15, 16 aqui em São Paulo. Tá? Eu não sei se por hoje não ter os campeonatos brasileiros, ninguém vai ver, se o técnico não tem os contatos para ligar aqui. Eu fui lá e falei, nossa, e eu evito falar, né, até para ninguém achar, pô, o cara veio aqui, deu um toque no menino, porque os meninos vêm perguntar, como que é em São Paulo? Eu falo, você jogaria, cara. Como você vai fazer para ir para lá? Já não é minha alçada. Agora, são talentos que acabam se perdendo, Bruno. Porque você sabe que o foco da vida, nós somos garotos, daqui a pouco você começa a namorar, é um estudo, é uma pressão por uma faculdade, você precisa ganhar dinheiro, o basquete vai ficando para o segundo, terceiro plano. Mas eu vi meninos tecnicamente e meninas bons na região norte e nordeste, cara. Olho para lá, ali sempre tem coisa assim. E aí você falou um ponto que é, para mim, o mais crucial. Eu acho o panorama do basquete feminino ainda muito mais fácil de ser revertido do que o masculino. A gente tem volume e assim, o que é preciso, se você tem alguém que você imagina que possa estar mudando esse cenário, se tem alguém que você está treinando que você acredita que possa estar na seleção, que possa ser o futuro. E assim, o que a gente pode fazer nessa visão? Porque eu acho que a menina, se a gente tiver um grupo de 200 meninas que consiga ter um centro de treinamento com um treinador como você para fazer essa parte
de desenvolvimento individual, eu acho que a gente em pouco tempo, e pouco tempo que eu falo 2, 3 anos, a gente consegue estar num patamar diferente do que a gente está hoje. Num patamar muito parecido com o que a gente estava 15 anos atrás, 20 anos atrás. Cara, eu acho que a CBB acertou demais levando o Neto. Você vê com as mesmas peças que ele teve, então ele teve ali pouco tempo, então as mesmas peças que tinha, e eu vi o basquete feminino, meu sentimento era assim, porque eu comento o basquete feminino também, né? Na Olimpíada, vamos lá. Eu falo assim, pô, coitada das meninas, né? Não ganharam nenhum jogo. Ali acho que foi o pior momento do basquete feminino, Foi. né? Em 2016. E eu pensei, pô, o CTP, falei, pô, coitada das meninas, cara. Mas aí chegou o Neto e mostrou que dá pra ser. Então isso é um clique legal. Agora, sem dinheiro, Brunão, não dá pra fazer nada. Então a CBB eu vejo ali, e você sabe que eu converso com todo mundo, cara. Eu converso com cara de FIBA, de NBA, CBB, de Liga, e graças a Deus eu converso, tenho conversas muito maduras e bacanas com todos os gestores. A CBB está equacionando uma coisa que não foram os atuais gestores que fizeram, que é esse buraco que existe financeiro, cara. Tem dinheiro, como você faz? Como você faz intercâmbio, cara? Como você bota para jogar? Acertaram demais, trouxeram Neto. Mas é pouco. A gente fala de um centro de treinamento. Como nós vamos bancar isso, cara? Né? Eu poderia dar várias saídas e quando eu converso com eles, eu falo, pô, vamos fazer isso, isso. Mas como? Como você paga o Danilo? Mas Danilão, vamos lá treinar, Danilão. Você vai treinar as meninas meio período, 2 vezes por semana, o Neto vai fazer a programação. Como você me paga? Que eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, cara. É muito difícil. Isso, e aí é uma parte de gestão que eu realmente não domino como ele vai fazer, como ele vai atrair esses investidores para pôr dinheiro na CBB. Mas sem dinheiro não dá para fazer nada, né, cara? eu concordo contigo. Eu só faço uma provocação. Assim, uma provocação mesmo. E de um cara que vem de marketing, assim. De alguma maneira, você falou, a gente tem um centro de treinamento, a gente tem um parque olímpico, né? De alguma maneira, Certo. por exemplo, na França, se construiu em Lyon um parque olímpico para todas as pessoas. Dali saiu o Tony Parker, dali saiu o Rudy Gobert e tal. A gente já tem um parque olímpico. Então, assim, você conseguir agregar de alguma maneira todos os fundos de investimento olímpico para fazer centros de formações, não só para o basquete, tá? Mas aí a gente está falando, putz, para o ciclismo, que tem um velódromo ali de ponta, para o tênis, que tem 12 quadras, tipo, de super ponta e tal. Algum tipo de coisa você pode fazer. Eu entendo a questão financeira, mas eu acho que também falta muito planejamento, Danilo. Eu falo isso muito com o Bala. Não, sim. Eu falo muito isso com o Bala. A gente Sim. tem uma anedota que eu gosto muito de falar, que é o seguinte. Uma vez o exército americano estava com uma dificuldade de uma produção de um drone que não saía pelo exército e ele abriu para pessoas comuns tentarem fazer e resolver. Enquanto a resolução do exército foi em 30 dias, tiveram uma melhor resolução por esse drone por pessoas civis em 3 dias num produto melhor. O que eu acho também, e isso eu falo pela minha experiência, você sabe, eu sou sócio do Corinthians e eu tento ajudar de alguma maneira, eu não quero nenhum tipo de coisa. É o seguinte, existe também enraigado nessa galera, Danilo, e acho que você sabe melhor que eu, uma necessidade de poder. E isso acaba viciando a maneira como é tocado o esporte nacional, independentemente de ser basquete ou não. E acho que isso é prejudicial. A minha única provocação é essa, eu tenho certeza, você não abriria a mão do seu dinheiro, até porque você tem sua vida, outros profissionais também, mas eu acho que existem soluções para a gente fazer isso e cabe a gente, como uma sociedade, com pessoas que gostam de basquete, tentar provocar mais essas pessoas. Sim, e eu concordo com você, cara. Tem que ter uma saída e essa saída existe, né? Agora, essa necessidade do poder acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando e atrapalhando muito, cara. E aí eu não estou falando do Grego, do Nunes, do Brito Cunha, ou do Gui Peixoto hoje. Tá? Essa necessidade de você entrar, acaba atrapalhando. Porque hoje, Danilo, você falou de saia justa, eu, graças a Deus, consegui tirar minha vida desse lado quadra, então não dependo, eu não preciso achar que eu estou em saia justa. Eu, Danilo, o que eu faria? Tá? Eu não sei se é certo ou errado, mas seria o meu planejamento assim, a gente batendo um papo agora. Basquete profissional, liga, toca. Eu não quero nem saber disso aí, cara.
Tá andando, liga, toca. Eu vou pegar a base e a formação. E aí eu vou concentrar minha força ali, em vez de tentar pegando basquete profissional. Isso aí já tá andando, cara. Eu vou fazer formação, cara. Eu vou junto com a CBC nesses campeonatos que eles põem um monte de garoto. Eu preciso movimentar o basquete no norte, nordeste, lá no Rio Grande do Sul, no centro-oeste. Eu vou cuidar da base, formação e seleções. E seleções. Monitorar quantos meninos e meninas nós temos nos Estados Unidos, Bruno. Eu não sei. Eu sei os que vêm treinar comigo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. E com certeza tem cara bom ali. Quantos? Cadê? Onde tá? Tá treinando com quem? Você tem que ter alguém para ligar. E aí, como você tá? Tá precisando de alguma coisa? Como tá o treinamento e tal? Vai ter uma seletiva aqui. Vamos fazer um camp nas suas férias. E todo mundo, vocês estão nos Estados Unidos para ver quem é bom, quem a gente aproveita. Manda o Petrovic vir aqui, ele vai participar desse camp. Eu tô falando de um planejamento que eu tô fazendo agora. Você imagina se você der um tempo, você pega um cara como você pega um jornalista, não necessariamente precisa ser o Bruno, precisa ser o Bala, precisa ser o Danilo. Sentam e planejam. Se você perguntar da D14, eu tenho o planejamento dela aqui, cara, até 2022, cara. O que eu quero, como vou chegar, minhas ações. Vou corrigindo algumas coisas, vou corrigindo, mas eu tenho esse planejamento. E eu não vejo, assim, por exemplo, eu não tento fazer uma coisa que está fora da minha alçada, tá? Então eu vejo assim, a gente perde muito tempo com esse basquete profissional. É uma briga, eu quero o campeonato, vou fazer o campeonato da CBB. Pô, a Liga já não tocava, a Liga Ouro? Deixa lá, cara. Vamos cuidar da base. Vamos cuidar da base, cara. Vai no Ministério do Esporte, tenta fazer uma parceria. Eu não sei, cara. Estou falando aqui, também não sou gestor, mas são ideias que eu teria um dia que eu sentar com o Gui Peixoto, com o Marcelo e conversar. Cara, o que você acha? Falar, meu, esquece o profissional, cara. Esquece. A liga está consolidada. Esquece. A coisa de um jeito ou de outro ela tá andando. Vamos na base, cara. Eu joguei Campeonato Brasileiro Sub-14, cara. Então a gente sabia o que tinha em Minas, no Rio, sei lá, eram 5, 6 equipes. A gente sabia onde. Ali tinham 60 melhores de 14 anos. E assim era com 16, assim era com 18. As pessoas, elas chegavam, elas enxergam. Hoje esses campeonatos não tem mais seleção paulista, né, Bruno? Você ouve falar? Não. Seleção carioca, seleção baiana. O Rato, o meu amigo, o Elá de Mogi, eu conheci ele no Brasileiro, cara. Parecia um armador lá no Sub-18. Que, porra, o cara marcava, tomava uma bola forte fisicamente, correndo. Quem ia ver o Rato se você não tem um campeonato brasileiro? Porque ainda é baixo, se o cara é alto, ainda todo mundo, de um jeito ou de outro, vai saber. Quem ia ver o Rato? Quem vai ver? Pô, apareceu um cara ali e rapidamente São Carlos trouxe, que não era nenhum time excepcional, e de São Carlos ele foi lá para Suzano e virou o armador titular da seleção brasileira, Bruno. Da minha geração. Olha como que são as coisas. Então a gente precisa de mais esses campeonatos onde existe um intercâmbio entre estados, entre conhecimento, clínicas, os técnicos precisam se entender. Eles precisam se entender, cara. Eu participo de grupos de técnicos, cara, dos melhores, eu estou falando de Neto, Gustavo, Demetrio, Zelinho, professores. No grupo lá deve ter umas 300 pessoas. E às vezes não se entende, cara. E eu leio e falo, puta, os caras não estão conseguindo se entender aqui. Os técnicos precisam se entender, cara. E quando um vai lá buscar o teu jogador, ele não está tomando o seu jogador. Eu não trabalho o jogador para mim, Bruno. É para ele. Você entendeu? Acho que esse entendimento tem que ter. Ele vai carregar a tua assinatura até o final da carreira dele. O Leandrinho, eu sempre vejo ele falando do Padola. Ele sempre fala do Padola. Ele formou Padola, ele fala do Tácito, o Bruno Caboclo fala da Rosana, lá de Barueri. Mas quem pôs eles na vitrine foi o Pinheiros. Quem pôs Leandrinho na vitrine foi Bauru. Né? Não adianta, mas fui eu. Não, nós estamos fazendo para ele, não é para mim. É para ele. Você recebe para formar jogador. Faz outro. Faz outro Leandrinho, cara. Agradeceríamos, né? Porra, esse é muito talentoso, né, cara? Impressionante, assim. É difícil. Eu falo assim, muita gente me pergunta, né? Quem é melhor? Quem foi melhor na NBA? Nenê ou Leandrinho? Eu acho que a carreira do Nenê é muito mais consolidada. Pra mim, a pergunta? Não, eu falo pra mim, depois vou querer sua ideia. Eu acho que o Nenê tem uma carreira mais consolidada, mas eu não conheço nenhum armador que até hoje não domine o inglês e tenha jogado por tantos anos como o Leandrinho. Então, eu acho que isso responde muito a pergunta. Sim, eu acho, na minha opinião, é o Nenê, tá? Em termos de consolidação de carreira e de reconhecimento, o Nenê foi quase, ele bateu na trave, eu esqueci, eu não vou lembrar o nome, ele foi quase um All-Star. Aquele ano que ele teve que parar
por causa Pelo da câncer. doença, É. ele seria All-Star aquele ano. Com certeza ele estava voando. O respeito que o Nenê tem, o Washington levou o Nenê para girar um núcleo, começar um núcleo em torno dele, né? Mas o Leandrinho, fantástico, cara. O respeito que esse cara tem, o que ele conseguiu ali com o Steve Nash. Esse cara é o melhor, foi eleito o melhor sexto homem da liga. É muita coisa isso, Bruno? Eu também Vamos, acho. vamos, vamos pensar o que é você ser o melhor sexto homem da melhor liga do planeta, cara. É algo impensado. Então, eu votaria no Nenê, mas com o Leandrinho logo aqui, né? O Splitter também, o máximo respeito, e o Varejão também, que são carreiras espetaculares, né? Você sobreviver ali, você ter título de NBA. E é uma pena que o Nenê não tem, né? Esse, Mas esse anel, cara. mas nem todo mundo pode ganhar. Danilão, acho que a Exato. conversa está incrível, assim, 1h03 já, não quero tomar mais seu tempo, é sempre bom falar contigo. Mas só para a gente terminar, um ponto que é importante agora, que talvez muita gente não está pensando. 2020 virou 2021, né? A nossa seleção já é uma seleção envelhecida, vai ficar um ano mais envelhecida. Como que você agiria para esse pré-olímpico? Apostaria nos jovens, já planejando 2024 de alguma maneira, e aí fazendo uma reformulação completa ou tentando uma última chance com essa galera que está aí? Que aí a gente não pode lembrar que é Varejão, que está um ano sem jogar, Alex, que vai fazer 40 anos, está às portas de fazer 40 anos, Leandrinho, acho que tem 37 ou 38 anos, o Marcelinho, que apesar de estar numa temporada incrível, mas ele também tem 35 anos. Como que você planejaria? Até porque você é um formador e é um cara que entende de basquete. Legal a gente... Vamos lá. Se fosse para agora, eu iria com esses tranquilamente, cara. O meu planejamento apareceu o Gui lá de Minas. Já foi inserido naquela seleção que fez aqui em São José dos Pinhais. Gostei do menino. Uns meninos desses eu levaria, cara. A não ser que esses caras estivessem muito bem, estivessem voando como eles estão agora. Senão eu queimaria também essa etapa, porque você não tem a garantia de se você vai eles, você vai classificar. Essa garantia você não tem. Agora, se fosse como está hoje, o Huertas voando, Leandrinho, o maior pontuador do NBB, o Alex está sobrando, está vendendo energia, o Varejão, não sei a condição dele, mas conheço, com certeza está em forma. Marquinhos está no Flamengo, ainda é um atleta dominante na liga. Eu iria com esses, com certeza, Raulzinho, Cristiano Felício, Bruno Caboclo, Didi. Eu iria com a seleção que terminou ali no Mundial. Agora, nós estamos falando de 12 meses à frente, talvez um pouquinho mais. Eu queria ver como eles vão estar. Hoje eu não consigo te responder. Alguns vão estar, alguns não. Mas não saberia quantos garotos novos eu iria inserir nessa seleção, como vão estar as seleções adversárias também, porque é um pré-olímpico, né, gente? E é a última chance. Se fosse agora, com certeza eu iria mais ou menos escalei o time do Petrovic aí. Ah, tá certo. Tá certo. Danilão, sempre um prazer falar com você, cara. Espero que a gente esteja junto o mais rápido possível. Eu não vejo a hora de jogar basquete. Se você tiver uma tabela, qualquer coisa que possa alugar, você me avisa, porque tá difícil aqui. Cansei de bater bola na Brunão, garagem já. Brunão, eu descobri uma quadra, tá? Que efeito de pandemia, e eu tô respeitando demais, tá? Até agora esse momento de descontração, tô respeitando demais. Acho que esse foi um momento para mim. Você sabe que a minha vida é atribulada, eu tô trabalhando de domingo a domingo, graças a Deus. Quando eu não faço nada físico, e é raro, eu tô na Band, e eu estava pouco com a minha família, né? Então você começa a ver muito um lado, você acaba tirando o outro, e esse momento a gente está muito próximo aqui em casa. Os meus dois mais novos poucos saem, então nós estamos em quarentena mesmo, respeitando. O meu mais velho saiu para dar uma corrida, e eu achei uma quadra, Brunão, com a tabela da altura oficial aqui perto de casa, cara. Então você vê o tamanho da tara, depois eu te passo o endereço. 15 para 6 da manhã, saiu eu e meu filho com a bola na mão, nós vamos lá arremessar, cara. Eu vou dar treino para ele 15 para 6 da manhã, das 6 às 7 ele volta, faz a escola online, das 7h30 até meio-dia, tá inclusive fazendo agora, e a gente vai lá treinar, cara. Você vê, depois eu te dou o endereço, que eu sei que você também é outro fanático por basquete. Amanhã, inclusive, vou estar lá, cara, vou estar gravando uma videoaula para os meus alunos da D14, vou usar o meu filho como modelo aí para fazer os exercícios. Amanhã eu vou estar lá, cara, 15 para 6 da manhã. E você vê, nós somos assim, né, Bruno? Nós somos basqueteiros, que a gente ama isso aí. E eu falo para ele, filho, para quem não sabe,
sub-16 aqui em São Paulo já ganha algum dinheiro, né? Era muito na minha época, eu sei que é muito para ele. Eu falo, a partir do momento que você ganha R$ 10, acabou a brincadeira, cara. Você é um profissional. Você tem que se manter em forma. E você tem que ver que eu acordo ele aqui 5h15. Vambora! O cara já pula da cama e vai correndo. E eu tenho que inserir essas coisas na cabeça dele. Você tá ganhando dinheiro? Não importa o que você tá ganhando. Você é um profissional, cara. Você já não pode mais dormir. Você vai treinar. E a gente vai treinar, cara. Eu te passo o endereço dessa quadra que dá pra dar uns arremessos legais, cara. E tá vazia? Eu vou mesmo, cara. Eu vou mesmo. Pô, Cara, 15 para 6 tá vazia, né, cara? eu baixei aquele aplicativo chamado Home Court. Eu tô batendo bola sim, cara. Até tô melhorando minha batida de bola, porque eu nunca tinha pego pra ficar 40 minutos só batendo bola. Então você acaba desenvolvendo mais coisa. É complicado, né? Mas é a saída que nós temos. Nós estamos num momento de reinvenção, né, Bruno? Você que trabalha aí, você está falando com médicos, você vê que está todo mundo se reinventando, cara. É o home office. Eu amanhã vou fazer videoaula, já pedi para os fisioterapeutas da D14 fazerem, gravar um funcional. A gente está indo, cara, está se reinventando aí. Você vai aí melhorando seu controle de bola. Aí depois, quando se liberar a quadra, vamos lá que a gente acerta esse arremesso, essa canhotinha aí. Você agora é só profissionais, não recebe mais pobres mortais como a gente. Mas Eu depois recebo sim. fala E um quero fazer pouquinho um da. convite, hein? Quando o Bala tiver por aqui para São Paulo, quero o Bala. Você e o Bala, vem comigo. Eu não Se vocês posso. tiverem disposição, se Eu não vocês tiverem posso. disposição para ir lá às 7 horas da manhã, nós três, tem testemunha. O Bala ele não revela o jogo dele porque ele não joga, né? Mas não vamos contar pros outros, não. Ah, Tá que bom? legal, cara. Gosto Danilão, dele, viu, cara? Manda um abração para eu ele. também. Pô, Bala é um irmão e você também. Você, assim, graças a Deus, se tem uma coisa que o que mais eu gosto do basquete foi a quantidade de amigos que eu fiz e pessoas que, pô, são super do bem. E eu posso te chamar de amigo, pra mim é um puta prazer, assim, você não tem ideia disso. E eu fico muito feliz de você ter reservado uma hora. Eu sei que você está cheio de live, um monte de coisa. Eu sei que é difícil para um profissional liberal como você, que agora está um pouco mais parado, ter um tempo, por mais estabelecido que seja, nunca é fácil, também não é fácil para todo mundo. E eu agradeço muito isso, Danilo, de coração. Espero que, pô, a gente supere isso o mais rápido possível e que a gente possa voltar a falar de basquete, jogar basquete, que é o que a gente mais gosta, tá bom? Tá bom, Brunão. Para os parceiros, tudo, você me conhece, né? Sou um cara de conheço muita gente, mas assim, parceiros mesmo, você sabe que tudo. A gente ajusta o tempo. Foi quando você me chamou, eu falei, Brunão, só ajustar o tempo. Eu estou fazendo algumas lives minhas que eu estou fazendo, mas assim, eu recebo muito convite para fazer, né? Algumas, vou fazer uma com o Filipinho hoje à noite, que é um menino que iniciou a carreira, eu estava lá, então tem algumas pessoas, o Filipinho também, assim como você, é um parceiraço, eu não tenho como não fazer, cara. Então eu estou à sua disposição, à disposição do Bala, é um cara que eu respeito, em primeiro lugar, respeito, e um cara que eu gosto muito das opiniões dele. Quando vocês precisarem, vocês podem contar comigo, cara. Fechado então, Danilão. Vou fechar aqui, tá bom? Mas não precisa Tá desligar, não. Deixa eu bom, falar com você rapidinho, tá bom? vamos lá. Falou, um abraço.